Quer entrar de vez no competitivo, aumentar suas chances de topar torneios ou simplesmente melhorar como jogador? Então faça o coach com o Paulo PRJ. O coach é feito de maneira totalmente online, onde você, juntamente com o Paulo, irão analisar os seus jogos, discutir sobre deck build e imaginar a melhor estratégia para o tipo de desenvolvimento que você quer. Pois é tudo feito sob medida de acordo com o que você pretende. Se você pretende jogar um regional, é feito um metacall de acordo com aquele metacall da tua região para aumentar a tua chance de topar, ganhar torneios. Se for para jogar um torneio a nível nacional, a mesma coisa, ou simplesmente para melhorar como jogador, entendendo o jogo de uma maneira geral, global, ou até para counterar os decks da sua local. Não importa o seu objetivo, o coach com Paulo PRJ é uma ótima solução para você crescer dentro do jogo. Então, entre em contato com o Paulo através de suas redes sociais, marque um horário, faça o coach e melhore como jogador. Links na descrição. Fala aí, galera, eu sou o T e, cara, não deixando a gente sonhar, hein? Going Second, será que é uma opção algum dia? E muito bem, meus amigos, estou aqui para poder falar sobre a nova carta anunciada pro nosso joguinho, nosso querido joguinho de carta, a carta que vem com a arte da Apollousa cada vez mais se disseminando aí no mundo do Yu-Gi-Oh! Tem uma trap com a arte da Apollousa, tem a própria Apollousa, tem a Apollousa cavalgando no lobo, a Apollousa solo, enfim. E agora tem a spellzinha que tem a arte da Apollousa, que é Ultimate Slay, uma carta deveras interessante e a gente vai ler um pouquinho e tentar entender um pouquinho de suas aplicações dentro do jogo. O assunto de hoje é esse, meus amigos, vamos tentar entender essa incrível e bela carta. Vamos lá. Muito bem, então aqui, como vocês podem ver, tá a nossa querida Ultimate Slay, que é uma carta que vai dropar na coleção de Power of the Elements, que pelo que estou vendo aqui é uma main collection e que provavelmente deve ser a main collection do pessoal do OCG agora, como se fosse a BOD do ano passado, a Burst of Destiny, ou seja, agosto. Acho que é por aí que eles lançam o Burst of Destiny lá e pra gente, provavelmente em outubro. Mas essa carta tem umas aplicações bem interessantes. Vamos tentar entender, primeiro ler o efeito dela, depois a gente fala várias coisas em volta. Tranquilo? Então, o primeiro ponto a se falar dessa nossa querida amiga cartinha, ela é uma spell normal e ela tem a intenção de tentar lidar com monstros que ficaram na mesa. Então a gente já vê aí mais paradas vindo, porque a última parada que veio de fato, assim, para você tentar lidar com cartas na mesa, com monstros na mesa, afinal de contas o jogo evoluiu para esse ponto de você tem que lidar com os monstros que estão na mesa, foi o 2019, né, que veio o Nibiru, o Dark Ruler No More e o Shifter. O Shifter nem tanto, mas o Dark Ruler No More e o Nibiru claramente era para poder tentar acompanhar o combo a forma com que o jogo seguiu, né? E tinha bastante combos fortes e tal, e você precisava lidar com eles de alguma forma. Alguns combos muito resilientes para pacientes traps que você podia usar. Então, às vezes, tentar lidar com o que o cara fez pode ser uma opção. Não é tanto, mas a Konami tá tentando. Daí ela lançou na coleção do ano passado também uma carta que você dá alvo em um monstro e mata ele, se não estiver enganado, baseado no ataque dele. É uma porra dessa, uma spell psyche alguma coisa, não me lembro. Não foi relevante no jogo. Enfim, essa aqui vai tentar ser. Porque o efeito dela é o seguinte: seu oponente não pode ativar efeitos de monstro em resposta à ativação dessa carta. Ou seja, é como se fosse exatamente o Dark Ruler No More, só que pra um monstro, né? O Dark Ruler também não pode ser respondido por monstros. Funciona da mesma forma. Se o cara tem uma trap, por exemplo, ele tem um monstro que nega efeito de cartas face up. Vamos supor, o cara tem um de Siegfried na mesa, e o Siegfried dá alvo em uma spell trap face up e nega os efeitos dela. Se você ativa essa carta, o Siegfried não pode ativar ela em resposta. Mas se em chain você ativa qualquer spell trap, o Siegfried pode ativar o efeito negando a tua spell, porque ele não tá respondendo a spell, ele tá respondendo a trap dele, tá ligado? Funciona da mesma forma. O Dark Ruler No More é exatamente isso, com Hot Head, Siegfried ou qualquer monstro que nega efeitos nesses moldes. O efeito da carta é o seguinte: você vai mandar um monstro do teu extra deck pro cemitério e vai escolher um monstro que o oponente controla com o mesmo tipo do monstro que você mandou pro cemitério, sendo Fusão, Synchro, Exceed, Pendulum ou Link. E aí você vai retornar o monstro pro extra deck. Não é negar os efeitos dele, é mandar pro extra deck. Porém, como você tá impedindo que ele responda, é melhor do que negar os efeitos dele. Tudo bem que você não vai negar de maneira massiva, mas você vai dar uma interação muito certeira, porque ele não pode responder e você vai tirar ele da mesa. E melhor do que isso, você não vai trigar os efeitos dele eventuais que ele possa ter. De cara, olhando pro TCG, porque o OCG isso não existe mais. E essa carta vai dropar pra eles daqui a não muito tempo. Mas essa carta é absurda contra a DPE. Absurdamente absurda contra a DPE. É claro que no mundo onde você toma o Scythe na stand-by, foda-se essa carta. Essa carta não faz absolutamente porra nenhuma. Mas, parando pra pensar assim, no mundo de Scythe, vai ser bonito já, se existe o DPE ainda, essa carta é muito boa contra o DPE. Porque o DPE é uma porra de você atirar, porque o bicho morre e volta, tá ligado? Aí é
pânico. E ele é quick, blá 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 blá. Então é desesperador você matar o DPE na própria porrada. Chuchar o boga dele ali de porrada não dá certo, porque ele dá efeito e volta depois, tá ligado? Ele vai te incomodar depois, pra sempre, enquanto você não lidar com ele. A melhor forma é tirar ele do cemitério, porque pra jogar em volta de bounces do campo, o cara tributa ele, mata ele, né, pra poder jogar pro cemitério, e depois ele volta. Mas se você bane ele de lá, como o Sky Striker faz, como o Tribrigade faz buscando o Crow, por exemplo, ele vai ter que voltar um outro Destiny Hero. Mas o DPE, você já lidou, não toma mais ele. Essa carta aqui, quando o DPE tá na mesa, você volta ele pro extra deck. E não só o DPE, porque o DPE não pode responder, por exemplo. Porque quando você dá Impermanence no DPE, pra negar o efeito dele, o DPE se mata e mata o Impermanence. Pra quê? Pro DPE sair da mesa, não correr risco de tomar spin, e ele volta depois, tá ligado? Porque se ele ficar na mesa, você pode voltar ele pro deck. E aí, pânico, o DPE não volta mais. Então os caras fazem isso pra jogar em volta. E essa carta simplesmente volta o DPE pro extra, não nega os efeitos dele, beleza, mas tirou o bicho de lá. Tirou o bicho de lá sem a chance dele responder. Claro que isso tira todos os Omni-Negate que você puder imaginar, que podem sofrer algo, por exemplo, não tira o Dagon, óbvio. Mas você pode tirar Ultimate, Blood Item, tudo bem que nem é relevante hoje em dia, mas você pode tirar o Savage do cara, você pode tirar a Barônia do maluco lá, enfim, pode tirar o Griffon do cara. Voltar o Griffon pro deck nem é tão bom, mas enfim, você pode tirar. Então, as aplicações são excelentes. Você pode tirar um Zeus que tá olhando pra tua cara, você pode dar isso aqui e tirar o Zeus. Excelente nesse ponto de vista. Agora, vamos às outras questões. Ela parece ser de fato muito boa, muito boa. E é uma parada que... Só que eu vou falar os negativos, obviamente, né? Não dá só pra elogiar uma carta. Obviamente ela não é a melhor carta do mundo, tem coisas aqui em volta dela. Outra parada é que a Konami, na lista de 2020, ela fez hits estranhos, mas que faz sentido, mas ao mesmo tempo eu não gosto. Por exemplo, cartas de Blowout, eu não gosto desse tipo de carta. Então, tem gente que acha absurdo Droplets. O Droplets é muito bom, tá? Ele é bom. Desculpa, o Droplets não tá nessa vibe. Mas o Dark Ruler No More, o Evelyn Meshed, esse tipo de carta que leva o campo inteiro. Por exemplo, o Hijack, foda-se o Hijack, saiu da lista, não tô nem aí, ninguém vai usar. Mas esse tipo de carta é muito pior do que as cartas que tinham antes. Tudo bem que era um jogo diferente, mas na época do formato 2019, que era o formato do Sala, Sky, blá blá, Thunder Dragon, enfim, você tinha excelentes cartas pra ir segundo. Dava pra tentar, ainda. Apesar de o Thunder ser foda, mas ainda dava pra tentar em algum nível, tá? Porque você tinha algumas cartas que trocavam muito bem com as interações que o cara colocava na mesa. Que era o Instant Fusion com Thousand Eyes, e o Instant Fusion estava 3, o Thousand Eyes você invoca o bicho, dá efeito, suga um bicho do cara e é metade de um Orcush. Ou metade seja lá que porra você for fazer. Tinha também o Pancratops A3, que é um bicho que você invoca, bate em alguém, dá efeito, tira outra carta. Obviamente o Pancratops é absurdo. E qual era outra carta que tinha, cara? O Mind Control. O Mind Control também tava 3, eles colocaram A1. Mind Control é absurdo, você dá ela e nega o efeito do bicho, porque o bicho vai negar, tá ligado? Basicamente é isso. Então, essas cartas eram boas, a Konami limitou todas elas, ou seja, a gente vê muito pouco no side deck da galera. Vê o Pancratops, eventualmente aí, às vezes até em alguns main, mas é inegável que ele caiu pra caralho. A Konami até tentou lançar o Mythical Beast, né, aquele cara que você invoca ele pro special, dá efeito, tenta se voltar pra mão e voltar um bicho do cara pra mão também. Ele tenta lidar com algumas coisas. Então, assim, tirou algumas coisas, ganhou uma outra ali, mas o jogo evoluiu muito. E no final das contas, esse tipo de carta eu gostava delas, tá ligado? Apesar do Mind Control ser absurdo, eu até achava melhor do que não ter nada, tá ligado? E aí, a gente pode entrar até naquela brincadeira do Paulo, né? E se fosse uma hand trap? Pois é. E se fosse uma hand trap? Eu acho que a ideia de fazer esse tipo de carta pra lidar com cartas com campos já estabelecidos não é boa. Pro jeito que o jogo tá hoje, tá ligado? Fica situacional, principalmente se enquanto existir o Scythe, então, meu Deus do céu, nem adianta ter isso aqui. E existir o DPE também. Mas acho que era muito melhor fazer mais hand traps. Mais hand traps boas. Não é só pra fazer hand trap, não. Mais hand traps boas. Eles fizeram aquela hand trap de água horrível e aquela hand trap de vento que até é ok, mas no final das contas ninguém usa, tá ligado? Podia ser melhor. Então, mais hand traps eu acho que é melhor você impedir o cara de fazer alguma coisa do que você tentar quebrar o que ele faz. Porque é inegável, cara. Se o cara jogou e você tentar quebrar o que ele fez, ele tem números de follow-up no cemitério. Então, eu não gosto muito dessa ideia. Mas voltando para o que essa carta é um resquício disso. É um resquício dessa carta que troca de 1 para 1 de maneira muito forte e o bicho não tem nem a possibilidade de responder. Então, isso é interessante. É interessantíssimo. Agora vamos para outro detalhe dela, que muita gente tá comparando como se fosse o Dogmática, né? O Nadir, no caso. Que o Nadir manda um monstro do extra deck pro cemitério e adiciona um Dogma. E aí você triga inúmeros efeitos. Inúmeros efeitos. E isso te dá um leque gigantesco de possibilidades, porque tem muito efeitos bons de um monstro que cai no cemitério e faz alguma coisa. Você pode mandar a Apicalone com isso aqui, por exemplo. A Apicalone cai no cemitério, dá efeito, pega uma carta. Pode ser um Mariel que você descarta e tira a carta do cemitério do oponente. Ou então pode ser um bicho, compra uma carta. Pode ser qualquer Shadow que você quiser. Enfim, inúmeras coisas. Pode ser um Shadow Fusion que você quiser. Não, tanto faz. Você pode mandar o Enitis, que essa carta lida com um bicho, o Enitis cai no cemitério e mata outra. Mas é que tá a grande questão. Não é tão versátil assim. Você tem que ver o tipo do monstro que você quer altar. Então, se você vai altar o DPE, obrigatoriamente você tem que mandar uma fusão. E aí, você pode até pensar assim, você tá pensando longe demais, que é você querer tirar valor
de todos os monstros que você vai altar. Porque, por exemplo, se o cara tem um Barone lá, não tem um Synchro que dê efeito, além do Arclight, mas o meu deck não é de ritual, o que eu vou fazer? Eu vou mandar o Arclight? Não, eu posso mandar qualquer Synchro. O importante é altar aquele bicho, ao custo de uma carta do teu extra deck. Pode fazer sentido, mas nesse ponto de vista de ser um bagulho, um Nadir da vida e tal, eu acho que não é assim que isso funciona, tá ligado? Porque se você para pra pensar, hoje em dia, nas mesas que existem hoje em dia, o que você ia fazer? O Griffon, desculpa, eu falei que altava o Griffon, mas não alta, né? Você tem que mandar do teu extra. Tem que ser Synchro, Fusão, Exceed, Monster Main Deck não funciona. Apesar de ter poucos Monster Main Deck que você vai querer se preocupar, né? Uma estátua de vento, sei lá, uma porra dessa. Não vai ter. Mas o cara, qual o Exceed que o cara faz hoje que te atrapalha, tá ligado? Tô tentando pensar, não tem. Você tem o quê? Fusões e Synchros, bastante. Link também. Mas o Link nem tanto, além da Polusa, né? Sei lá. E aí, se for Link, você pode mandar um Shrug. Pode ser bom, pode ser muito bom. Exceed, que esse Exceed que cai no cemitério e triga efeito. Além do Sapo ou Dante. Tá ligado? E Fusão até que tem. Porque tem todas do Dogma, todas do Dogmática. Tem do Albaz, né? Tem todas do Fallen Albaz. Tem os NTs, tem os Shadows, todos eles. Então você tem um número maiorzinho de cartas aí pra colocar se for fusão. Mas o meta tem que estar orientado à fusão pra isso funcionar. E quem sabe esteja, se o Albaz se manter, se for um deck relevante. O Despia, né, o Albaz aí, o Branded Fusion, vai ficar legal pra gente no meio de abril. Mas essa carta deve chegar lá pra outubro. Se daqui pra lá, eu acho que o Despia não vai ser meta tier 1 quando ele chegar, tá? Mas se daqui pra lá, cartas morrerem e o Despia, naquele ponto, for um tier 1, essa carta vai ser muito boa. Caso contrário, ela parece ser bem estranha, tá? Tudo bem que aí você pode só pensar, cara, eu só tô trocando com a interação, é absurdo. Pode ser que eu esteja pensando longe demais. Parece ser boa, parece ser bem boa. Eu vou colocar essa carta, ao invés de colocar Hand Trap no meu deck, hoje eu não sei te responder. Porque depende muito do metagame que ela tá. Eu acho que vai, se você tiver esse plus de tirar um efeito extra, vai ser melhor. Por exemplo, num Drytron. Num Drytron acho que não tem justificativo pra não usar essa carta. Porque você vai dar ela e vai mandar o Arclight. Porque a maioria dos monstros impeditivos que temos hoje são Synchros, tá ligado? Então te ajuda pra caralho. Se for fusão, beleza, pode usar. Mas aí você vai ter que usar Garnet no extra. O extra é muito apertado no deck de todo mundo. Pra essa carta especificamente. Como se fosse um Reaper. Que você usa a carta só pro Reaper. Ou você usa a carta só pro Nadir, só pro Dogma. Enfim. Vale a pena? Você nem sabe o match que você vai enfrentar? Eu não sei. Eu tô realmente. Tem um mix feeling foda aqui. A carta tem um efeito muito bom, o fato de o cara não poder responder é absurdamente bom. Você vai tirar o monstro do cara, e vai tirar mesmo, a menos que ele proteja com alguma trap respondida em chain, o que não é a coisa mais fácil do mundo de se ter, tá? Não é fácil de ter isso, então apesar de poder sim, poder conseguir jogar em volta, por exemplo, dá isso aqui num Prankies, o cara dá Pandemonium Chain, por exemplo. É uma possibilidade, muito real. E aí o cara pode negar a tua carta com alguma coisa. Pode dar o DPE em chain, tá? O cara tem um DPE lá. Aí você ativa isso aqui e dá alvo no DPE. O cara, bum, Pandemônio. Aí o DPE dá alvo, mata Pandemônio. Então mata o próprio DPE no caso, né? E mata teu spell. Beleza, o DPE volta, rasgou a tua carta. Mandou a fusão que pode dar efeito? Até mandou. Mas enfim, vocês entendem? Apesar de parecer muito boa, eu não acho que ela é a melhor carta do mundo, como eu vi muita gente comentando, tá? Essa carta. Eu sempre tento fazer o advogado do diabo em algum nível. Então, assim, é uma carta boa, interessante ter esse tipo de carta pra lidar com o campo Going Circuit. Preferia muito mais se fosse uma Hand Trap, tá? Muito mais se fosse uma Hand Trap de fato boa e impactante pro jogo. Uma Hand Trap, sei lá, mano, que fosse tipo um Shared Hide, tá ligado? Toda vez que o cara adiciona uma carta, deck pra um boom, como se fosse um Maxi Shared Hide. Que é uma Hand Trap, você dá, a partir dali, toda vez que o cara adiciona uma carta, você compra uma carta. Sei lá, uma porra nesse sentido. Eu não sei se isso é muito opressivo, porque o Maxi é opressivo, isso aqui quem sabe pode ser. Enfim, alguma Hand Trap produtiva, tá ligado? Bem produtiva. Você pode descartar ela, dar uma carta face up e matar. Descartar ela, dar um Spell Trap face up e matar ela. Sei lá, uma porra dessa. Uma Hand Trap nesse sentido, quem sabe? Eu preferia que tivesse uma Hand Trap mais nesse sentido do que cartas nesse sentido aqui. Apesar de parecer ser muito boa. E sim, tem potencial pra ser uma Hand Trap, com certeza vai ser uma carta Secret, cara pra caralho quando chegar aqui pro TCG. Tem um potencial, tô tentando ver os dois lados da moeda, tá ligado? Mas é bem interessante. Essa carta é bem interessante. Tem o potencial de atacar qualquer bicho que pode sofrer alvo e que é afetado por efeitos. Enquanto você tem o potencial de tirar algum efeito. Geralmente você não vai, tá? Mas tem esse potencial. O fato de ela gastar a carta do extra, eu acho que pode ser... Até isso pode fazer ela ser o tipo de carta que vai e vem do formato. Se tem cartas produtivas que tirem valor, ela entra no formato, porque aí não tem por que não usar. Se não tem, você só vai tirar uma carta do teu extra pra lidar com o campo do cara, sendo que se você tivesse hand traps, você podia impedir que o cara fizesse aquele campo. Por exemplo, depende muito do formato, muito mesmo. Mas eu tô lendo o efeito dela cru, mas o efeito dela cru não serve. Ela vai depender totalmente do formato que ela tá inserida, de como que tá o jogo, mas olha... Tem potencial, a carta é bem interessante e é legal que vem esse tipo de carta aí, a arte dela é belíssima. E é legal que tem esse tipo de carta aí, de repente um deck como o Albaz da vida pode até usufruir muito, pode ser absurdo no deck, absurdo, num Shadow da vida, que tá indo segundo, claro.
Mas a gente tem várias outras questões, né? Pode ser uma carta boa só de side, main deck você não vai usar essa merda, porque você não vai escolher segundo contra ninguém, porque você não é doido. Se você for doido, beleza, a menos que o formato daqui pra lá esteja lento o suficiente a ponto que você queira ir segundo e não se fuder pra todo mundo, que hoje em dia não dá pra fazer isso. Se daqui pra lá puder, tranquilo, ou então você põe ela de side, porque tem certeza que você vai segundo, aí você pode comprar ela vai ser produtiva. E no primeiro ela é uma carta a menos, é como se fosse Dark Ruler, e não é a carta que vai ganhar o jogo pra só porque você tem ela, tá ligado? Pelo menos, não do jeito que o jogo tá hoje. Como eu disse, depende muito do contexto. Mas enfim, é isso, eu espero ter entendido. Na verdade, eu tenho que me acostumar, né? Porque troca. Mas enfim, é isso, eu espero ter entendido. Espero que tenham gostado. Comenta de cachorro, se gostou do vídeo, curte. Se quer ver mais conteúdo sem meus amigos, é claro. Se inscreve. É isso aí, valeu, falou e até mais. Thumbnail na sua cara.